um olhar mais aprofundado sobre o que é, de facto, possível fazer na sala de aula para promover o raciocínio matemático. E é um plano daquilo que eu vou apresentar. Uma primeira parte, algumas ideias sobre raciocínio, representações, sobre tarefas, e depois discutir uma série de exemplos e terminar um pouco com a maneira como na sala de aula poderemos trabalhar todas estas questões. O raciocinar é uma palavra muito comum na nossa linguagem cotidiana, mas é uma palavra um pouco polissémica. Por exemplo, um dicionário, entre os vários significados, o significado número 4, diz que raciocinar é pensar, e esta é uma questão que não é simples. Todo pensar é raciocinar, raciocinar e pensar são sinónimos, são conceitos distintos, tem havido muitas discussões e é possível argumentar que existe pensamento que não é propriamente qualificável como raciocínio, não seriam sinónimos. Pensar é necessariamente encadear pensamentos de forma lógica ou não necessariamente? Bem, o sentido que vamos aqui atribuir a raciocinar é este, de fazer inferências de forma justificada, ou seja, a partir de informação dada, obter nova informação. E, para isso, vamos falar de 3 tipos de raciocínio principais. O raciocínio dedutivo, indutivo e abdutivo. Raciocínio dedutivo. Vejamos um exemplo. 2 ângulos verticalmente opostos são iguais. Então, podemos fazer o raciocínio da seguinte maneira. O ângulo AOB mais o ângulo BOC, as suas medidas, é igual a um ângulo raso. Isso acontece por construção, porque AC é uma reta. A mesma coisa que os ângulos DOC e BOC, novamente por construção. Fazemos uma afirmação e damos uma justificação, que eu representei em azul. Destas 2 afirmações, 1 e 2, eu posso dizer que o ângulo AOB mais o ângulo BOC é igual ao ângulo DOC mais o ângulo BOC, porque 2 quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Ou poderia dizer pela transitividade da relação de igualdade. E daí eu concluo que o ângulo AOB é igual ao ângulo DOC, ou seja, os ângulos verticalmente opostos são iguais. Porquê? Porque eu, subtraindo a mesma quantidade a ambos os membros de uma igualdade, volto a obter uma nova igualdade. É um exemplo simples de um raciocínio dedutivo em que eu vou fazendo afirmações sucessivas, sempre com uma justificação matemática. Ou é por construção, ou é por definição, ou é porque eu estou apoiando em proposições matemáticas já anteriores estabelecidas. Então, o raciocínio dedutivo é característico da matemática, onde ocupa um lugar fundamental. Ele desenvolve-se do geral para o particular e a sua conclusão é necessária. Desde que a cadeia de deduções não esteja correta, o raciocínio dedutivo produz conclusões que são necessariamente válidas. E, portanto, ele assume, normalmente, em matemática, a forma de demonstração, ou seja, vamos encadeando asserções de forma lógica e justificamos esse encadeamento. Este raciocínio dedutivo é eminentemente lógico e tem, principalmente, o papel de validação do conhecimento. Há toda uma teoria sobre o raciocínio dedutivo, que começa com Aristóteles e que se desenvolve depois
particularmente mais próximo de nós na época moderna, e que eu não vou aqui elaborar, mas aparentemente simples esta ideia do raciocínio dedutivo, de facto, tem muitas variantes, argumentos de cálculo proposicional, em que, digamos, se fazem afirmações para todos os elementos de um conjunto, e argumentos, por exemplo, da lógica de predicados com quantificadores, nomeadamente com quantificador universal e o quantificador existencial. Vejamos o raciocínio indutivo. Por exemplo, eu apresento uma sequência de figuras com um primeiro termo, um segundo termo, terceiro termo, e posso perguntar: o quarto termo, quantos quadrados negros tem? Então, o termo de ordem n, quantos quadrados negros terá? Eu tenho que olhar para as figuras que são dadas e procurar extrair uma regularidade relativa a essas figuras para conseguir apreender o padrão geral. Então, quando eu faço isso, eu faço um raciocínio indutivo. Neste caso, a resposta seria n ao quadrado mais n, para o caso n. Existe ainda o raciocínio indutivo, muitas vezes é confundido com o raciocínio abdutivo, eles são um pouco diferentes. Sobre o raciocínio indutivo, muitas pessoas pensam que não faz parte da matemática. Mas temos um grande matemático e educador matemático, George Polya, que argumentou, nomeadamente num livro chamado Mathematics and Plausible Reasoning, a importância do raciocínio indutivo na matemática e, nomeadamente, no processo de criação matemática. E diz George Polya, quando resolvem problemas, quando pensam no seu processo de criação matemática, os matemáticos pensam essencialmente indutivamente, ou então combinando a atividade indutiva com a atividade dedutiva. E, portanto, o raciocínio indutivo também faz parte da matemática, nomeadamente no processo de criação matemática. O raciocínio abdutivo é um raciocínio que, tal como o indutivo, vai do particular para o geral. A diferença é que no raciocínio indutivo nós observamos vários casos e no abdutivo observamos apenas um caso. E a partir desse caso procuramos fazer uma inferência, criar uma teoria que procura explicar o que é que se passa nesse caso bem complexo que se procura explicar. O exemplo simples é uma pessoa que tem uma doença e que vai ao médico. Essa pessoa é um caso. O médico não está a analisar vários casos, está procurando construir uma teoria sobre qual é, de facto, o problema que aquele doente tem. E, por vezes, de um conjunto de sintomas, ele chega lá rapidamente, outras vezes demora meses, anos, até se conseguir perceber, efetivamente, qual é aquele caso, coligindo mais informação, não é analisando mais casos, é procurando saber mais coisas acerca daquele caso. O grande teórico do raciocínio abdutivo é um americano, Charles Sanders Peirce, que teorizou esta forma de raciocínio. Representações é uma ideia muito importante, que está também muito ligada ao raciocínio e sem as quais não se pode raciocinar. Em matemática, os objetos são abstratos, não são visíveis e, portanto, nós temos que os representar para podermos raciocinar sobre eles. E, portanto, as representações assumem um papel fundamental em todo o trabalho matemático e na aprendizagem. E para o professor compreender a maneira como o aluno está raciocinando, tem que perceber e tem que ver com atenção as representações que o aluno está usando.
Sendo que é muito importante, digamos, as investigações na aprendizagem da matemática têm concluído isso, é muito importante que o aluno use diferentes tipos de representações. Existe um investigador, Duval, que argumenta mesmo que para compreender um conceito matemático é necessário lidar com pelo menos duas representações. E, portanto, o trabalho com diferentes representações é fundamental. E isto coloca um desafio importante à matemática escolar, que está muito habituada a trabalhar fundamentalmente com uma representação, que é a representação simbólica. Mas existem outras representações e Brunner é um psicólogo americano que teorizou sobre esta questão e que divide as representações em ativas, icónicas e simbólicas, sendo que as ativas são os objetos e os movimentos que nós fazemos. Por exemplo, contar com os dedos. Um aluno que tem um problema, 5 mais 3, e diz 5, 6, 7, 8. Faz isto. Ele está usando representação ativa, contagem pelos dedos. Representações icónicas, que podem ser figurativas ou podem ser mais abstratas, e, certamente, as representações simbólicas, nas quais incluímos os símbolos matemáticos e também a nossa linguagem verbal, que, no fundo, é uma forma de representar simbolicamente a realidade, os objetos e, em particular, os objetos matemáticos. E depois, na prática, muitas vezes as representações que usamos são representações mistas. Por exemplo, aqui, nesta figura, nós temos representações geométricas dos triângulos e temos também representações, os pontos que estão nos vértices, assinalando os vértices e que são representações simbólicas. Num gráfico cartesiano temos representações gráficas, mas também uma combinação com representações simbólicas por causa das escalas e do que está nos diferentes eixos. E a mesma coisa num gráfico de barras. Então, nós temos o raciocínio, também uma ideia que eu gostava de enfatizar, não é algo para se começar apenas no fim do ensino médio, como se diz no Brasil, ou no ensino secundário, ou no bacharelato em Espanha. Não, o raciocínio pode começar no primeiro ciclo do ensino básico e pode começar até na pré-escola. E aqui está o que estava indicado num programa de matemática em Portugal 2007 para as crianças de 6 a 9 anos. Trabalhar o raciocínio matemático logo nesta fase, dando atenção à justificação e à formulação e teste de conjecturas. Então, procurava-se apontar estes grandes processos como processos a dar atenção no ensino-aprendizagem e depois explicar em que é que isto se baseia, em que é que isto se pode traduzir, explicar ideias e processos e justificar resultados matemáticos, seriam coisas que os alunos deveriam ser chamados a fazer e, para isso, o professor poderia pedir a explicação de raciocínios matemáticos oralmente e por escrito, solicitar exemplos, contra-exemplos e analogias e por aí fora. E a mesma coisa no segundo ciclo, sendo que no segundo ciclo tudo aquilo que foi feito anteriormente no primeiro ciclo aqui continua a valer, mas como os alunos são mais velhos nesta fase, com 10, 11 anos, vamos acrescentar mais coisas que eu aqui incluí a azul e que vêm apresentadas nesse documento curricular. E, portanto, continuam os alunos a ser chamados a explicar ideias e processos e justificar resultados matemáticos, agora com maior especificação, recorrendo a exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos.
e dando indicações, sugestões de perguntas que o professor pode fazer e de ações que o professor pode realizar na sala de aula. E a mesma coisa para o terceiro ciclo, em que vamos aprofundando e tornando mais complexos os processos de raciocínio, aqui pela primeira vez solicitando aos alunos a realização de demonstrações. Aquela demonstração que eu apresentei dos ângulos verticalmente opostos é uma demonstração que está ao alcance dos alunos de 12 anos.